Outra questão que apareceu também, né, outra questão massa, questãozinha número 23, né? Ótica é um ramo do eletromagnetismo que trata das radiações eletromagnéticas com frequência na faixa do visível. Em relação às propriedades, então, e os fenômenos relacionados à luz visível, assinale o que for correto. 01 ele falou assim: o efeito da dispersão da luz branca, ao passar através de um prisma de vidro, está relacionado com o fato de que o desvio do raio de luz nas interfaces ar-vidro e vidro-ar depende da frequência das ondas eletromagnéticas envolvidas, né? Tem um trechinho da nossa aula de ondulatória que eu coloquei bem essa questão do prisma, dessa questão de dispersão luminosa. Vamos lembrar aí. Então eu coloquei aqui um prisma para a gente ter uma ideia. Primeira coisa, né? A luz branca é uma luz policromática, que é feita dessa sequência de luzes aqui: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza. Nessa ordem crescente de frequência. Então quer dizer que, se eu for representar aqui a onda, ó, ela tem um lambda grande, vai diminuindo o seu lambda, porque a frequência vai aumentando. Beleza. Quando eu coloquei essa luz branca num prisma, a gente incidiu obliquamente. Então aqui um ângulo de incidência I diferente de 90 e de 0. Se não fosse pelo prisma, essa onda iria direto. Só que pela presença do prisma ocorreu um fenômeno chamado refração, sim, porque mudou de meio, mas também aconteceu a dispersão luminosa, que é essa separação das luzes, separação de cores. O que a gente conclui com relação a isso aqui? Que o índice de refração do prisma, ele varia para cada frequência, para cada cor. Então quer dizer que o índice de refração do prisma para o azul é diferente do índice do prisma para o violeta, por exemplo. Certo? A gente comprova com esse fenômeno aqui. Então, como ficou evidente aí, né? Para cada frequência, para cada corzinha daquela, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Ela vai ter um desvio diferente. Então significa que o índice de refração do prisma, ele depende sim da frequência incidente, da cor incidente. Então esse índice aí tá massa. Outro que ele colocou pra gente aí, o efeito Doppler, sendo um efeito relacionado com propagações ondulatórias, somente poderá ser observado quando há movimento relativo entre fonte luminosa e observador. Vamos relembrar rapidamente o que é o efeito Doppler e o que você tinha que lembrar na hora da sua prova. O Doppler é aquela velha jogada do carro de Fórmula 1, da ambulância, aquele velho joguinho, né? Que só vai existir quando e somente quando o observador, que é quem vai ouvir o som, né? E a fonte, que é quem está emitindo o som, estiverem em velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Estão se aproximando ou se afastando de qualquer forma. No mesmo sentido, sentidos contrários, o que importa é estar se aproximando ou se afastando. Eu coloquei aqui um esquema, né? Para a gente poder ver. Por exemplo, aqui eu tenho uma fonte que está se aproximando de um observador 1, só que simultaneamente ela está se afastando de um outro observador 2. Então veja que as ondas que chegam para esse observador 1, elas são ondas mais curtas, com um lambda menor, o que caracteriza uma onda mais aguda, um som mais alto, né? Diferentemente do que chega com outro cara lá, ó, que chegam ondas mais longas, ondas mais graves, mais baixas, beleza? Tranquilo? Mas isso só vai acontecer se eles estiverem em um movimento relativo, ou seja, um se aproximando do outro ou um se afastando do outro. Até dicas para próximas provas que vocês forem fazer, né? Caso ele peça para que você calcule o quanto de frequência chegou para quem ouviu, que é o que a gente chama de frequência aparente, a relação que a gente usa é essa aqui, né? A frequência que o observador vai ouvir, aparente, é igual à frequência da fonte, que é quem mandou, seja uma ambulância, um carro de polícia, seja quem for, né? Vezes, lá em cima, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, que é de quem vai ouvir. Embaixo, velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte, que é quem está emitindo. O sinal de cima e o sinal de baixo, lembra? Eles são totalmente independentes, né? Então você pode usar aquela teoria de velocidade relativa, joguinho de sinais, lembra? Quando os caras estão em sentido contrário, a gente soma, no mesmo sentido a gente subtrai, né? E lembrando sempre que o som, por ser uma onda do tipo tridimensional, não importa para onde vai a fonte, o som sempre aponta no sentido que o observador está. Então, mesmo o carrinho indo para cá,
Se esse observador é esse aqui que a gente quer usar, a velocidade do som tem que apontar para ele. Se é esse observador aqui que eu quero usar, a velocidade do som tem que apontar para ele. Beleza? Isso aí foi só uma pequena dica para provas futuras aí que vocês vão fazer, né? O pessoal que adquiriu o nosso curso de revisão. Beleza? Uma outra que apareceu na UEPG foi essa aqui, né? A luz pode ser considerada uma onda mecânica, pois ela precisa de um meio material, no caso o éter, para se propagar. Bom, tem um trechinho bem claro no comecinho da nossa aula de ondas, onde eu falo sobre classificação de alguns tipos de ondas, né? Coloca pra gente rever aí. As ondas sonoras e as ondas geradas em cordas são classificadas como mecânicas, lembra? Que elas precisam de um meio material para se propagar. O som pode ser ar, pode ser líquido, pode ser sólido. A corda só o meio da própria corda. Legal. Agora, as ondas luminosas. Infravermelho, que é onda de calor, e ultravioleta são as chamadas eletromagnéticas. Significa que elas se propagam nos meios materiais e também no vácuo. As eletromagnéticas. Então ficou bem claro aí, né, gente, que a luz é uma onda do tipo eletromagnética, então ela pode se propagar nos meios materiais, sim, porque ela se propaga, mas não que ela necessita, né? Então ela é uma onda do tipo eletromagnética, esse item aí não tá bom, beleza? O outro ele falou assim, ó, se um objeto, ao ser iluminado com luz branca, é visto como negro por um observador, isso se deve necessariamente ao efeito de interferência destrutiva das ondas luminosas refletidas pelo objeto. Rapaziada, tem bastante coisa que não tá legal aí, né? Por exemplo, quando a gente lançar, por exemplo, uma luz vermelha, monocromática, num corpo azul, né? A gente sabe que o azul ele vai absorver as frequências, ou seja, as cores que ele não tem, e vai refletir só a que ele já tem, que no caso é o azul. Como o vermelho é primário, só tem vermelho. Então quer dizer que o azul ele vai absorver todo o vermelho e nem vai refletir nada. Então se eu tiver um pequeno ambiente totalmente escuro e a única fonte de luz que estiver seja a vermelha, esse corpo não vai ser visto. Que é o que a gente chama de negro ou corpo preto, né? Então, primeiro que o corpo já não reflete, o que o item já está errado, né? E segundo que não é devido à interferência, e sim devido à absorção luminosa. Beleza? Então esse item também não está legal.